O Tico começa dizendo que ela está muito linda hoje e pergunta se está tudo bem. Ele fala que o nome dele é Tico e pergunta se ele pode falar com ela rápido. E como ela não demonstra nenhum interesse, ele diz que tudo bem. E agora, quando ela volta, ele pergunta e aí, e ela diz oi pra ele. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim. Ela fala que é um carro muito legal e ele diz que é o carro dele sim e pergunta e aí. Ela pergunta pra onde ele vai, mas ele fala que não sabe e que ainda não tem nada planejado. Ele fala que ele é novo por ali e que talvez ele vá sair pra comer alguma coisa. E como ele também pergunta pra onde ela vai, ela fala que vai pra onde ele for e ele pergunta como assim. E mais uma vez ela diz que vai pra onde ele for. Ele pergunta qual o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que ela acabou de dar um fora nele, mas ela diz que ela estava no telefone e que estava ocupada. Ele fala que isso não muda o fato dela ter o ignorado. Ela fala que agora ela está ali e ele pergunta por que agora. Ela diz porque ela estava ocupada, mas que agora ela não está mais. Ele fala que ela estava ocupada e que agora não está mais e diz que as coisas mudam muito rápido. Ele fala que isso não faz sentido e ela diz que resolveu dar uma chance pra ele. Ele fala que ela disse que estava ocupada e que agora não está mais e que isso não faz nenhum sentido. Ele fala que ele gostaria de saber por que ela resolveu dar uma chance pra ele justo agora e que ele está confuso. Ela fala que ela sente que eles podem ser amigos e ele fecha a janela. E falando baixo, ele diz que ele sabe que ela está mentindo e que é interesseira. Ele fala que foi mal e diz que ele precisa consertar a janela e que ela desce e sobe sozinha. Ela diz que tudo bem, ele pergunta se o nome dela é Paula e ela diz que sim. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo almoçar. Ele pergunta se ela conhece algum bom restaurante ali perto e ela diz que sim e fala que depende do que ele gosta. Ele começa a dizer que tipo de comida que ele gosta, mas ela o interrompe e fala que gostaria de dar uma volta com ele. Ele pergunta se ela gostaria de dar um passeio e ela diz que sim. Ele fala que ela parecia muito bem caminhando e em seguida pede para ela tomar cuidado com o caminhão. Ele fala que ela estava seguindo o caminho dela e pergunta se agora ela quer entrar no carro dele. Ela fala que ele tem um carro muito legal e que ela gostaria de andar com ele. Ele pergunta se ela gostaria de dar uma volta com ele e pergunta se ela lembra o nome dele. E como ela erra o nome dele, ele fala que na verdade o nome dele é Tico. E diz também que pelo menos agora ele sabe que ela vai prestar mais atenção. Ele pergunta por que ela não deu atenção para ele no começo e ela começa a dizer que ela gostou do carro dele. E ele pergunta se ela gostou e se ela só está falando com ele por conta do carro dele. Ela fala que o carro dele é muito legal, mas que ele também é um fofo. Ele pergunta se ele não era fofo no começo, mas ela diz que estava ocupada no telefone. Ele pergunta se ele pode fazer uma pergunta e ela diz que sim. Ele pergunta por que agora ela está interessada em conhecê-lo se no começo ela não estava. E como ela fica sem saber o que dizer, ele fala que ela está confusa, mas que ele também está. Ela fala que ela realmente se interessou por ele e que eles poderiam sair para almoçar. Ele pergunta por que ele deveria deixá-la entrar e ela fala porque ela está dando uma chance pra ele. Ele pergunta se ela quer uma chance, mas ela fala que ela que está dando uma chance pra ele. Ele fala que ele que deveria dar uma chance pra ela e em seguida pede pra ela dar uma volta. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é da Bolívia. Ele fala que nunca esteve na Bolívia e pergunta como é a comida de lá e ela fala que é deliciosa. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que ele é cubano e que ele gosta muito de comida latina. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. Ela pergunta se eles vão almoçar e ele fala que não vai mentir, pede pra ela desacelerar e fala que ela está indo muito rápido. E já ela diz que ele está indo muito devagar. Ele pergunta o que ela quer dizer e ela diz: vamos lá, vamos dar uma volta. Ele fala que ainda está tentando entendê-la e que ele não gostou do que ela fez. Ela pergunta se ele vai fazê-la mesmo perder tempo e ele fala que ele que está perdendo o tempo dele ali. Ela fala que tem muitas coisas pra fazer e muitas pessoas para ver. Ele fala que ela que resolveu voltar
almoçar, então ele que está perdendo o tempo dele. Ela diz que ela já está sentada ali e que eles deveriam ir para algum lugar. Ele fala que primeiro ele gostaria que ela falasse um pouco mais sobre ela e pergunta quantos caras ela rejeita diariamente. E também quantos ela resolve dar uma segunda chance depois de ver um belo carro. E como ela fica pensativa, ele pergunta se ela faz isso frequentemente. Ela fala que é claro que ela não faz sempre isso. Ele fala que ela foi muito rude, ela fala que nem todo mundo merece a atenção dela. Mas ela diz que no caso dele, ela não falou com ele porque ela estava ocupada falando no telefone. E já nesse momento da conversa, ele já tinha concordado em sair para almoçar, mas ele fala que só tem um problema. Ela pergunta o que é e ele fala que o cartão dele está bloqueado e que hoje ele não vai poder gastar dinheiro. Ele fala que só no mês que vem as coisas vão voltar ao normal e que todas as contas vai ter que ficar por conta dela. Mas ela diz que não e fala que isso não é legal. Ele pergunta como assim e mais uma vez ela diz que isso não é legal. Ele pergunta por que ela jogou o telefone dele assim e ela diz que não. Ele pergunta como assim e ela diz não, não, não. Ela fala que não vai sair com alguém que não tenha dinheiro nem para pagar a conta. Ele fala que ele tem dinheiro, mas que o cartão dele está bloqueado. Ela diz então quem sabe da próxima vez. E em seguida diz que ela não tem tempo para isso e ele pergunta para onde ela vai. E ela diz que não e fala que ela não vai pagar a conta. Ela diz que não e fala que isso é muito louco e ele fala que ela é interesseira. Ele fala que assim que a conheceu já sabia que ela era interesseira. Ela diz que ela não é interesseira porque ela não quer pagar a conta e ele pede para ela sair. Ela fala que vai sair e ele diz que ela fez ele perder o tempo dele. O Nair começa a conversa fazendo um elogio e ela agradece. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido, mas ela pergunta por quê e se ele tem algum dinheiro para ela. Ele pergunta por que ela é tão rude, mas ela diz que só não tem tempo para perder. Ele fala que acabou de conhecê-la e que não sabe por que a pergunta sobre dinheiro. Ela fala que ele perguntou se poderia falar com ela, mas ele fala que ele é novo ali e que está tentando conhecê-la. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela não responde. Então mais uma vez ele pergunta o nome dela e ela pergunta meu nome e fala que ela não está a fim de revelar o nome dela. E depois que ela também diz que a não ser que ele tenha algum dinheiro para ela, ele diz que tudo bem e fala para ela aproveitar o dia. Ele fala que agora ela está voltando e vamos ver o que ela tem a dizer. Quando ela se aproxima, ele pergunta e aí? Ela fala que estava pensando na caminhada dela, que ele parece ser um cara legal e que é gentil. E ele pergunta se ele parece ser legal agora. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que gostaria de entrar no carro para eles conversarem. Ele fala que não é com aquela postura que ela vai conseguir entrar no carro e pergunta o que ela quer. Ela fala que já disse que ele parece ser um cara legal e que ela quer conversar com ele. Ele fala que já ouviu, mas que ele não gostou da maneira que ela falou com ele, que ela nem sequer quis dizer o nome pra ele. Ele fala que ela chegou a mencionar dinheiro e que isso fala muito sobre ela. Ela fala que ele sabe que tem muitos caras estranhos por aí, mas ele fala que não é nenhum deles. E mais uma vez ele pergunta o que ela quer e ela fala que já disse que quer entrar no carro, mas ele fala que ela não vai. Ele pergunta o que ela quer e fala que tem um lugar que ele precisa ir. Ela fala que quer entrar no carro e que sabe que ele achou bonita. Ele fala que ela não estava interessada na calçada e ela fala que não deveria ter falado assim com ele. Ele pergunta por que ela mudou de ideia assim tão rápido e ela fala que pensou melhor sobre o assunto. Ela pergunta por que ele não está querendo dar mais uma chance pra ela e que ele a pegou desprevenida. E em seguida diz que depois que ela ouviu dentro desse carro, ela resolveu pensar melhor sobre o assunto. Ele pergunta se então ela quer que ele acredite. Ela fala que ele não precisa acreditar, mas que ela só está falando o que ela pensa. Ele fala que ele só não quer perder o tempo dele, mas ela diz que isso não vai acontecer. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Kaylee. Ele pergunta da onde ela é, mas ela fala que não tem que dizer pra ele, já que ele não quer deixá-la entrar no carro dele. Ele pergunta por que ele faria isso e fala que ele ainda não esqueceu o que aconteceu na calçada e que talvez ela deveria pedir desculpas. Ela fala que ela não se importa em pedir desculpas e ele diz que ela pode fazer isso. Ela pergunta por que ela precisa fazer isso ali e diz que o sol tá muito quente. Ele pede pra ela escutar e pergunta como ela quer entrar no carro dele depois de tudo que aconteceu sem pedir desculpas. Ela diz que vai fazer isso e pede desculpa. Ele fala que ele acha que merece um pedido de desculpas melhor e pede para ela dar uma volta. E em seguida ele pede para ela esperar e fala que ele vai sair.
Ele fala que ela disse que o nome dela é Kaylee e ela diz que sim. Então ele pergunta da onde ela é. E como ela fala que é do Alabama, ele pergunta quanto tempo ela está em Los Angeles e ela diz que há 4 anos. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que é legal. Ele pergunta o que tem de bom para fazer por ali e fala que ele acabou de se mudar para ali há uma semana. Ela fala que a comida é muito boa e que o shopping é ótimo. Ele pergunta se ela sabe cozinhar e ela diz que sim. Ele fala que está perguntando isso porque quem sabe ela possa cozinhar para ele. Ela fala que ela gosta muito e que ela poderia cozinhar para ele como um pedido de desculpas. Ele fala que aceita o pedido de desculpas e pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. Ele fala que então nesse caso vai ser melhor eles conversarem dentro do carro, mas que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que é um carro muito bom e ele agradece. Ele pergunta se é a primeira vez em um carro como esse e ela diz que é a primeira vez. E em seguida ele pergunta o que ela faz e ela diz que é assistente administrativa e paralelamente modelo. Ele pergunta quanto tempo ela faz isso e ela diz que basicamente o mesmo tempo que ela está ali há uns 4 anos. Ele também pergunta quanto tempo ela está solteira, mas ela fala que não sabe dizer ao certo. Mas como ele insiste na pergunta, ela diz que aproximadamente há um ano. Ele pergunta o que fez ela voltar para falar com ele e ela fala que, como ela já disse, quando ela estava caminhando ela teve uma boa sensação e resolveu voltar. Ele pergunta por que no começo ela chegou a mencionar dinheiro e fala que isso parece muito louco. Ela diz que ela não acha que é uma loucura e que ela disse isso como um mecanismo de defesa. Ele fala que já que ela não vai dizer a verdade, ela pode sair e fala que ela é interesseira. E em seguida diz que ele não curte interesseira e que ela pode fazer a caminhada dela. Ela fala que entrou para conversar com ele, mas ele fala que ela pode sair. Ela fala que para ela tanto faz e já ele diz para ela aproveitar a caminhada.